Nós falamos aí esses dias aqui na Igreja Evangélica e Paz sobre missões. E sabemos que missões está no coração de Deus, sabemos que o nosso Deus é um Deus missionário porque Ele tinha um único filho e fez desse filho um missionário. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então o texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Esse texto é um texto muito pregado nas igrejas e mal compreendido por muitos crentes. Por quê? Porque alguns entendem que o Espírito Santo foi dado com o propósito de ficar fazendo barulho na igreja. E na realidade não é isso que a gente vê no texto. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vejam, meus queridos, que o Espírito Santo foi derramado com um único propósito. Então Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Poder para ficar aí fazendo barulho, como infelizmente muitos interpretam? Não. O poder que foi dado à igreja, o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, acima de tudo foi dado para eles enfrentarem os desafios que viriam pela frente, as perseguições que a igreja sofreria. Então esse mesmo poder que foi dado ao Espírito Santo, foi dado ao Espírito Santo aos discípulos, também é dado a nós. Para quê? Para também enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Nós sabemos que nesse exato momento, em muitas partes do mundo, muitos irmãos estão sofrendo perseguições. Muitos irmãos estão morrendo por causa do Evangelho. E eu fico admirado de ver algumas cenas de pessoas que vão, por exemplo, ser executadas. Eles não se desesperam. Por que não se desesperam? Porque eles não esperam em Cristo só nesta vida. A Bíblia diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Eles, acima de tudo, têm uma certeza de que, ao apagar os olhos aqui, irão abrir os olhos nos céus. Então esta é a certeza que o cristão tem, de uma vida melhor depois dessa, de que após esta vida que nós temos aqui, iremos morar para sempre com Deus. Então esta promessa é dada a todos aqueles que confiam na palavra de Deus e recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então veja que o Espírito Santo foi derramado na vida da igreja para eles darem testemunho em meio a todas as perseguições que eles iriam sofrer. Quando eu penso nesses apóstolos modernos que temos por aí, andando de jato, andando de helicóptero, andando de carros blindados, andando aí cheio de ouro, né? Bracelete de ouro, anel de ouro, corrente de ouro, eu fico pensando, diferentemente dos apóstolos do Senhor Jesus, porque eles não tinham ouro nem prata, eles renunciaram tudo aquilo que eles tinham por causa da palavra de Deus. Esses, de fato, eram os apóstolos. Aliás, o apóstolo moderno, nós podemos dizer assim, não são esses que estão aí na televisão. O apóstolo moderno, o apóstolo de hoje, se nós quisermos usar o sentido literal da palavra apóstolo, é enviado. São todos aqueles que foram enviados para pregar a palavra de Deus. Então, aqueles que estão lá no meio da floresta amazônica, aqueles que estão lá no sertão do Piauí, aqueles que estão lá na África, na Ásia, na Europa, enfim, esses são os verdadeiros apóstolos. Mas, infelizmente, muitos usam esse título e não saem aí das suas igrejas e não conhecem a realidade do campo missionário. Então o Espírito Santo foi derramado na vida da igreja para que eles fossem testemunha, para que eles estivessem dispostos a dar as suas vidas, porque quando a palavra diz aqui, a palavra grega testemunha, significa mártir, ou seja, alguém que está disposto a morrer por causa do Evangelho. Então o Espírito Santo foi dado com esse propósito, para que os cristãos estivessem aí dispostos a morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje nós, infelizmente, encontramos aí uma geração de crentes que não estão dispostos nem a viver por causa do Evangelho. Então muitos não estão vivendo por causa do Evangelho, estão vivendo do Evangelho de uma forma muito deturpada.
estão se beneficiando do evangelho, estão pregando um outro evangelho, um evangelho da usura, um evangelho da ganância, e não é isso que a gente vê dos discípulos do Senhor Jesus. Então eles receberam o poder, e nós sabemos que depois que o Espírito Santo foi derramado, eles deveriam sair, né? Então recebereis o poder, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja que eles se acomodaram, receberam o poder e se acomodaram ali na igreja. E aí veio a perseguição, e aí em Atos capítulo 8, versículo de número 1, nós vamos encontrar agora uma igreja sendo perseguida e os cristãos dando testemunho em meio ao aprisionamento, em meio a todas as lutas que eles enfrentaram, estavam sempre falando de Jesus Cristo. O maior exemplo para mim é o apóstolo Paulo, que em meio a todas as perseguições, açoites, cárceres, jamais deixou de anunciar Jesus Cristo. Então, ele saía da prisão, e é interessante, as pessoas, quando ele era liberto, diziam: olha, não fala mais nesse nome. Paulo não obedecia a esses homens. Ele dizia: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então o que Paulo fazia era pregar Jesus Cristo. Em meio a toda aquela situação, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus foram revestidos desse poder. Por isso, o único que não morreu aí, o único que não foi morto, né, com os demais, foi João. Mas mesmo assim, João, na ilha de Patmos, foi abandonado ali praticamente, e João, antes de ir para a ilha de Patmos, foi colocado também num caldeirão de azeite fervendo. Veja, meus irmãos, esses apóstolos modernos, eu pergunto, eles querem morrer como os apóstolos do Senhor Jesus? Não, de forma alguma. Eles vivem como viviam os verdadeiros apóstolos. Eles estão preocupados em levar esse evangelho a essas pessoas que são marginalizadas pela sociedade? Com toda certeza não. Esses apóstolos estão preocupados em evangelizar quem? Empresários. Em evangelizar quem? Jogadores de futebol. Em evangelizar quem? Artistas. Aí sim, esses apóstolos modernos estão indo atrás dessas pessoas, mas atrás daquele que está lá na boca de crack, na boca de fumo de maconha, na prostituição, no homossexualismo. Eles não estão preocupados com essa turma. Eles não estão preocupados em levar o evangelho lá para o sertão da Paraíba, ou para o sertão de qualquer outra parte do norte e nordeste brasileiro, ou levar o evangelho a cidades, por exemplo, a lugares como África, Bissau, Moçambique, Maputo. Eles não estão preocupados em levar o evangelho nesses lugares. Eles estão preocupados sim em ganhar ouro, em ganhar prata, em ter carros importados, e é totalmente diferente. Com toda certeza, esses não têm o Espírito Santo de Deus, porque se tivessem o Espírito Santo de Deus, seriam guiados por esse Espírito, e esse Espírito os guiaria a não viver essa vida nababesca, a não viver essa vida de luxúria, a não viver essa vida de indiferença para com os miseráveis. E aí, no livro de Atos, nós encontramos aqui o relato da descida do Espírito Santo. Foi derramado o Espírito Santo com um único propósito: serem testemunhas. Pessoas que estão dispostas a morrer por causa do Evangelho. Eu pergunto, você está disposto a morrer por causa do Evangelho? Eu vou perguntar, você está disposto a viver por causa do Evangelho? Você vive para Deus? Você vive de fato pregando a palavra de Deus? Hoje é segunda-feira, aí no seu trabalho, aí na sua casa, você está dando um bom testemunho cristão? Então peça ao Espírito Santo que enche você da presença dele, e com toda certeza você vai dar um testemunho cristão.